Salve, salve, minha gente! Não desgruda da TV porque o Ciência é Tudo está começando agora e hoje o assunto é a produção de vacinas brasileiras. Sim, vamos falar delas que durante a pandemia viraram assunto em todos os lugares. Mas com certeza ainda existem várias dúvidas sobre a produção de uma vacina. E mais que isso, por que produzir uma vacina brasileira é tão importante? Eu sou Bruno Barros e te convido a vir comigo nessa jornada. Vamos juntos! O mundo todo está em busca de vacinas para conter a pandemia. Alguns países compram vacinas prontas e outros adquirem o direito de fabricação de vacinas licenciadas. E tem também os países que conseguem desenvolver os seus próprios imunizantes. É o caso do Brasil. E são muitas as vantagens para os países que criam as suas próprias vacinas. E aqui no Brasil, o plano é usar cada vez mais a tecnologia na criação de imunizantes nacionais. O momento é de vacinação da população brasileira contra a Covid-19, mas também de investimento na produção nacional de imunizantes. Para o país, que é referência na produção das doses via Plano Nacional de Imunização, o PNI, o desafio agora é implementar tecnologias. O Brasil precisa dominar essas tecnologias. Por isso que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações investiu em 15 tecnologias diferentes. Nós temos cientistas de altíssimo gabarito no país que têm desenvolvido essas tecnologias e depois que se desenvolve o conceito a ser aplicado, esse conceito ele é aplicado em pequena produção de insumo para testes com animais, que nós chamamos de testes pré-clínicos, para verificar se aquele conceito funciona em um animal primeiro e se é seguro de aplicação e eficiente. Uma vez passados esses testes, isso é colocado para a Anvisa, que autoriza, ou não, ela autoriza os testes com humanos, são chamados os testes clínicos. E aí são produzidos insumos farmacêuticos em pequena quantidade inicialmente para testes clínicos em fase 1 e 2, onde se checa a segurança daquela vacina e depois, aprovado em fase 1 e 2, vai para a fase 3, aí com milhares de voluntários para teste de eficiência da vacina. Uma vez tudo isso completo, nós temos uma tecnologia nova, uma vacina nova para ser colocada no mercado. Então, esse é o desenvolvimento da tecnologia. Aí vem a segunda fase, que é a produção do insumo farmacêutico. E quando se fala em IFA, o cenário atual conta com 3 possibilidades. Vacinas importadas, que demandam a compra de insumos e só a última parte da produção é feita por aqui. Vacinas licenciadas, que contam com uma parceria que permite ao Brasil produzir o insumo. E as vacinas nacionais, que são fabricadas de ponta a ponta no país. E embora existam diversas técnicas para a produção de uma vacina contra a Covid-19, o objetivo de todas é proteger o organismo do ataque do SARS-CoV-2. Existem muitas técnicas para se construir uma vacina. O que a vacina faz? Ela cria anticorpos no sistema, no organismo da pessoa, que reconhecem o vírus. A vacina ela é preventiva, e quando chega, a pessoa tem contato com o vírus, o organismo reage àquilo. E para causar esse efeito no corpo, existem várias técnicas, desde vírus irradiado, vírus atenuado, passando por muitas outras técnicas, como adenovírus e etc., proteínas recombinantes, até mensageiro RNA. Então, são muitas técnicas que vêm sendo desenvolvidas pela ciência. E por falar em técnicas, as diferentes formas de produção das vacinas são divididas em primeira, segunda e terceira geração. A primeira geração remonta às primeiras experiências, ainda com referência a Pasteur. Estas vacinas são produzidas com vírus atenuado, enfraquecido ou então inativado por processos químicos ou calor. As vacinas de segunda geração são aquelas também chamadas de subunidades. Neste método, são utilizadas partes do vírus apenas, como uma proteína, por exemplo, ou então nanopartículas. No caso da Covid-19, é utilizada a proteína do SARS-CoV-2, também chamada de spike. Temos o exemplo da Versamune MCTI. Já as vacinas de terceira geração utilizam informação genética.
Este tipo de tecnologia pode utilizar informações do DNA, do RNA mensageiro envolvido em uma camada lipídica e também pode usar um vetor viral, como o adenovírus, por exemplo. Assim, a partir do momento que o organismo recebe a informação, as células humanas passam a produzir a proteína e a montar, assim, uma resposta imunológica contra o agente patogênico. Que as vacinas são essenciais no combate à pandemia, isso você já sabe. Mas agora, o que nem todo mundo sabe é que as pesquisas feitas hoje para combater a Covid-19 estão carregadas de informações e descobertas poderosas que podem, inclusive, nos ajudar a tratar de várias doenças. 15 diferentes estratégias de imunização contra a Covid-19 têm recebido investimento do governo federal por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. 4 delas já estão em fase avançada, segundo o secretário de Pesquisa e Formação Científica, Marcelo Morales. Ele diz que o investimento na produção de vacinas no Brasil deve refletir, inclusive, no combate a outras doenças. A estratégia de vacinas, ela é uma estratégia extremamente importante, porque ela não só faz uma estratégia de várias plataformas de vacinas, vacinas de DNA, vacinas de RNA, vacinas de vírus atenuado, partículas virais, proteína recombinante e quimeras com outros vírus. São plataformas, estratégias de produção de vacinas que a competência a gente tinha que estimular em território nacional. Não só para a produção das vacinas contra o SARS-CoV-2, contra a Covid-19, mas que a gente montasse uma estrutura de novas vacinas, novas estratégias para a produção de vacinas para dengue, chikungunya, malária, febre amarela e todas as doenças que afligem o Brasil e também o seu entorno, a nossa região, América do Sul, América Latina. A produção nacional envolve também a autonomia em relação aos insumos para medicamentos e vacinas, também chamados de IFA, insumo farmacêutico ativo. É evidente que a autossuficiência na produção de IFA significa autonomia de um país para assistir sua população em relação às carências e suas enfermidades básicas, que são os chamados medicamentos essenciais, e revela a capacidade para enfrentar crises. No entanto, no mundo atual, praticamente inexiste país que tenha autossuficiência no abastecimento de todos os IFAs necessários. Por isso é imprescindível a elaboração de uma política nacional que contemple programas para assegurar o abastecimento dos IFAs para os medicamentos essenciais e para o desenvolvimento daqueles necessários, indispensáveis para enfrentar urgências e emergências, como é o caso da Covid-19. E além da importância da produção da vacina e do IFA no país, especialistas defendem investimentos nos estudos clínicos de testagem da vacina, especialmente em um cenário como o atual, em que a população já está sendo imunizada. A condução de estudos clínicos para novas vacinas é fundamental. É complexa, precisa de grandes pesquisadores que felizmente o Brasil tem, mas precisa também de recursos importantes para esse financiamento. É muito mais complexa a situação do que antes, onde ninguém era vacinado e você vacinando um grupo e comparando com o resto da população podia já dizer se a vacina era boa ou não. Quer dizer, os modelos epidemiológicos de testagem são mais complexos, mais sofisticados, mas nós temos condição de fazer isso no Brasil. Isso é muito importante, as vacinas são necessárias, claro que as vacinas atuais são ótimas, mas nós precisamos de vacinas que deem uma proteção mais demorada, uma proteção maior ainda, que não causem reações colaterais. Então esse tipo de pesquisa, com cuidado e prudência, respeitando todas as etapas metodológicas, é muito importante. É complexo, mas é possível de ser feito, e possível de ser feito aqui no Brasil. E mesmo com tantas vacinas sendo produzidas no mundo inteiro, é muito importante que o Brasil também produza a sua vacina. A gente fala sobre isso depois do intervalo. Não sai daí não, a gente volta já.
O Ciência Tudo está de volta falando sobre o desenvolvimento de vacinas brasileiras. E é com o objetivo de enfrentar vírus emergentes e evitar futuras pandemias que o MCTI criou a Rede Vírus. Essa rede reúne um comitê científico com especialistas de diferentes áreas que têm um objetivo em comum: desenvolver diagnósticos e tratamentos contra os vírus. E a Rede Vírus MCTI apoia projetos de vacinas nacionais contra a Covid-19 desde o início da pandemia. E agora você vai conhecer algumas dessas iniciativas, como a vacina Versamune MCTI. Criada em fevereiro de 2020, a Rede Vírus MCTI é um comitê formado por especialistas, representantes de governo, agências de fomento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, universidades e centros de pesquisa. O objetivo é combater viroses emergentes, como a Covid-19. O desenvolvimento de vacinas é um dos focos da Rede Vírus MCTI. Para o enfrentamento da pandemia, a gente precisava ter um núcleo que pudesse desenvolver vacinas nacionais. Qual a vantagem de nós termos vacinas feitas no Brasil? A vantagem dessas vacinas nacionais é que quando você domina a tecnologia, você tem a patente daquela tecnologia, com as mutações dos vírus, que é um comportamento normal do vírus, você consegue rapidamente ajustar aquela vacina para ela cobrir e não perder a eficiência para essas novas mutações, como a gente tem visto agora, Delta e assim por diante. E, além disso, você produzindo insumo no país. Você tem nota fiscal produzida no país, mais empregos no nosso parque industrial e a capacidade do país de ser independente, de não depender de toda a logística internacional, não depender de custos internacionais e, além disso, ser um protagonista em poder fornecer vacinas para todo o nosso continente, assim como para outros países que precisam. No início de 2020, a Rede Vírus MCTI apoiou iniciativas de projetos de vacinas nacionais contra o SARS-CoV-2. Hoje, algumas dessas estratégias estão em estágio avançado de desenvolvimento. Nós temos 15 estratégias de vacinas diferentes. Algumas avançaram bastante e as que mais avançaram foram a Versamune, proteína recombinante, a Versamune MCTI, a Spintec MCTI, que é de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, do CT Vacina. E a terceira vacina mais avançada é uma vacina que é um spray nasal, que é produzida no Instituto do Coração da Universidade de São Paulo. A grande diferença dela é que ela não precisa de seringa e ela produz um anticorpo nas vias respiratórias, impedindo que o vírus se acumule nas vias respiratórias. Outra vacina promissora apoiada pela rede é uma vacina de RNA desenvolvida pela empresa americana HDT em parceria com o Senai Cimatec da Bahia e com a farmacêutica indiana Genova. A vacina de RNA carrega uma parte do material genético do vírus SARS-CoV-2 para produzir a resposta imune. O princípio ativo, a substância ativa dessa vacina, a gente chama de replicon de RNA. Traz uma vantagem adicional da gente precisar trabalhar com menores concentrações de dose para ter uma resposta efetiva, uma resposta segura ou eficaz para a produção pelo organismo dos anticorpos de interesse, da resposta imunológica de interesse, bem como essa vacina ela tem uma formulação que a gente chama de LION. É uma formulação, uma nanoformulação que ela é responsável por estabilizar esse RNA, já que ele complexo, ele se liga a esse RNA, essa formulação. E essa formulação, além de dar uma maior estabilidade ao RNA, ele também garante o acesso adequado dentro do organismo, dentro da célula-alvo, já que ele é responsável por transportar, por ajudar no transporte do RNA até essa célula-alvo. O CT Vacinas, Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, trabalha em múltiplos projetos vacinais contra o novo coronavírus. A vacina Spintec MCTI é a que apresentou os melhores resultados. Uma vacina de subunidade quimérica. Por que quimérica? Porque é baseada numa proteína que não existe, é uma proteína que é uma mistura de duas proteínas diferentes do vírus SARS-CoV-2. E o resultado que a gente espera é que os anticorpos e as células de defesa originadas contra os vários pedaços contidos nessa proteína, são todos pedaços do vírus SARS-CoV, sejam então
suficientes para proteger o indivíduo vacinado. A vacina Spintec MCTI teve bom desempenho nos testes pré-clínicos, que são realizados com animais. E o pedido para autorização de estudos clínicos, que são os testes em humanos, já foi feito à Anvisa. A gente espera que isso aconteça dentro de alguns meses, a gente espera poder iniciar os testes clínicos de fase 1 e fase 2 até o final do ano, entre outubro e dezembro de 2021, com esses testes sendo concluídos até fevereiro, março de 2022, iniciando testagem em fase 3, que é o teste mais amplo, em fevereiro, março de 2022, finalizando próximo ao fim do ano de 2022. Então essa vacina, se tudo correr bem, teria o potencial de ser licenciada emergencialmente para uso em escala no final de 2022. Desenvolvida pela startup brasileira Farmacore, em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e a empresa PDS Biotechnology dos Estados Unidos, a vacina Versamune MCTI é o projeto que está em estágio mais avançado. A vacina Versamune foi uma estratégia criada pela empresa em meados de abril, maio do ano passado, onde nós identificamos a oportunidade de usar a nossa plataforma tecnológica associada a um carreador nanolipídico para então poder proporcionar uma vacina contra a Covid. A Versamune MCTI é uma vacina de segunda geração de proteína recombinante. Essa proteína contra o vírus SARS-CoV-2, ela está associada a uma nanopartícula. Essa nanopartícula também ela é muito importante porque ela endereça esse pedacinho do vírus, essa proteína recombinante, para o nosso sistema imune diretamente. Então, uma vacina muito inteligente. Ela não somente produz um anticorpo neutralizante, que é aquela primeira barreira de entrada do vírus no corpo humano, mas também ela vai estimular a resposta a TCD4 e TCD8, são respostas de célula T, que permitem uma resposta poderosa e direcionada contra infecções virais. Então ela vai ensinar o corpo a combater uma infecção viral e isso vai gerar também uma memória imunológica. Com essa memória, nós acreditamos que ela é capaz de combater as variantes do vírus e também proporcionar uma proteção a longo prazo para as pessoas. Gente, depois de tanta pesquisa e desenvolvimento, finalmente chegou a hora de tomar a vacina. E é também nessa hora que surgem dúvidas. A gente vai te ajudar a entender os principais questionamentos que podem ocorrer no momento da vacinação. Olá, o Ciência Tudo de hoje veio até aqui um posto de saúde no Rio de Janeiro acompanhar a vacinação contra a Covid-19. A gente vai conversar com a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, Nádia Greff, vai responder algumas dúvidas para a gente sobre a vacinação contra a Covid. Olá, Nádia, obrigada por ter aceitado o nosso convite em participar aqui do programa Ciência é Tudo e esclarecer algumas dúvidas sobre a vacinação contra a Covid, né? Primeira dúvida que surge assim é se a gente pode escolher vacina. Todas as vacinas que estão sendo aplicadas, elas são seguras, são boas? Todas as vacinas são seguras, são boas, são autorizadas pela Organização Mundial de Saúde, são registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma agência de regulação mesmo do registro dessas vacinas no país. Então a população tem que ficar muito tranquila, porque quando ela chega a uma unidade de saúde e tem aquela vacina específica disponível naquele calendário da idade, a total garantia de que ela tem eficácia, de que ela gera proteção, de que ela é segura. Então, não há razão para temer uma ou outra vacina. Todas as vacinas protegem contra formas graves de Covid, que é a principal ação que a vacinação pode nos dar. Outra dúvida que a gente tem é o que a gente pode ou não fazer antes de se vacinar. Pode beber, pode fazer exercício físico, pode tomar algum remédio? Não há nenhum preparo especial para vacinação, acho que é só preparar mesmo a caderneta, né? Se tiver uma caderneta de vacinação previamente, leve à unidade de saúde. Também é um dia de oportunidade para receber orientações sobre saúde, então venha preparado para o seu dia de vacinação, sem nenhuma ação especial, específica, e mesmo após a vacinação, o que a gente recomenda é usar compressas frias no local da aplicação. Isso é uma coisa que pode minorar um pouco reações locais, né? Principalmente dor local, porque é uma injeção que a gente está aplicando.
mas a gente percebe que os efeitos colaterais são muito benignos, muito leves, então assim, tem total segurança nisso, não há nenhum preparo antes, nenhuma conduta especial depois, há com muita tranquilidade, liberdade para alimentação, ingesta hídrica, não há nenhuma restrição específica. E quantas reações? Algumas pessoas falam, a gente ouve assim falarem que quanto maior a reação é porque melhor funcionou a vacina. Isso tem alguma... Isso é um mito, né? Não é porque você não teve reação que a vacina não funcionou, nem vice-versa. A reação vacinal, como a gente chama evento pós-vacinal, ele depende muito de como cada organismo vai reagir àquela vacina, né? Porque a vacina ela tem a intenção de produzir proteção no seu organismo. Para isso, ela vai estimular todo o sistema imunológico a produzir resposta. Então, cada indivíduo responde da sua forma, mas assim, são muito benignas e muito leves o que a gente percebe como reação pós-vacinal. E quem teve Covid pode se vacinar? Como é que é em relação a isso? Existe uma regra básica em vacinação que a gente evita vacinar pessoas que estejam no curso de uma infecção, qualquer que seja. Se a pessoa está com febre, com sinais e sintomas de alguma doença, mesmo que ela não saiba o que é, a gente aguarda uma melhora clínica para vacinação. Para pessoas que tiveram Covid, há uma precaução de cumprir pelo menos 28 dias para poder se vacinar. Então, se a pessoa teve um resultado positivo para Covid, sinais e sintomas de Covid, ela precisa comunicar isso na unidade de saúde para que se faça essa prevenção de 28 dias para a aptidão da vacinação. E agora chegou a minha vez de ser vacinada, segundo o calendário da Prefeitura do Rio de Janeiro. E eu não vejo a hora de estar protegida contra a Covid-19. O processo é bem tranquilo, só precisei apresentar um documento de identificação porque não tinha a própria caderneta de vacinação. Depois dali, me encaminharam para o local onde os agentes de saúde aplicam a vacina, que por sinal não doeu nada. É que a vacina ela é segura, ela é mundialmente utilizada em vários países, é a ferramenta que a gente tem hoje em dia, uma das mais potentes para a gente prevenir formas graves do coronavírus, né, para a Covid. E aquela pessoa que fez o esquema das 2 doses, né, que começou a sua primeira dose, por favor, não esqueça de concluir a sua segunda dose. Porque se essa vacina ela tem recomendação de 2 doses, é porque com as 2 doses você está realmente protegido. Vacine-se, cumpra o calendário, aquele dia que é a sua idade, compareça, traga a sua caderneta, que eu acho que quando a gente começa a avançar com a vacinação, quanto mais a gente avança, a gente consegue inclusive prevenir que novas variantes apareçam. População mais coberta é proteção para todos. Bom, e o Ciência é Tudo está quase chegando ao fim, mas antes a gente vai rodar um giro com as notícias da semana. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, realiza missão internacional na Europa e participa de agendas com G20 e OMS. Em Viena, na Áustria, o ministro Marcos Pontes e membros do MCTI se reuniram com representantes de organismos internacionais, como a Agência Internacional de Energia Atômica e a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. A equipe do Ministério também esteve na sede da Organização Mundial da Saúde em Genebra, na Suíça. E na Itália, o ministro Marcos Pontes participou de reunião do G20, onde foram debatidos temas como a transformação digital e a retomada econômica. O G20 é um grupo formado por vários países, como Brasil, Estados Unidos, China e Itália, que possuem 90% do produto interno bruto mundial e 2/3 da população global. E é sempre muito bom representar o nosso país num evento tão importante, né, e trazer novidades do país e também colher aí, compartilhar dados, né, outros países, com informações de outros países, de forma que a gente possa ter uma cooperação que seja valorosa para o país, né, em termos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e que eu falo sempre qualidade de vida para cada um dos brasileiros. A comitiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações também fez visitas técnicas a institutos e centros de pesquisa italianos, como o Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia, localizado em Trieste. Nesse centro nós conversamos sobre a possibilidade, está muito encaminhado isso, a possibilidade de existir no Brasil, né, um centro semelhante, né, como se fosse uma filial
desse centro lá no Brasil, que vai ser muito bom para os nossos cientistas também, esse contato direto, né, e dentro do Brasil. Outra visita que nós fizemos, que também foi muito interessante, é um centro de física teórica, que já existem vários brasileiros que vêm para cá e estudam aqui. Ali foi fundado por um ganhador do Prêmio Nobel, e foi muito bom quando a gente chegou na livraria lá deles, aliás, na biblioteca deles, e tem lá um tipo de um museu guardando as coisas do fundador, ali daquela instituição, que é muito inspirador, para os jovens cientistas que vão lá participar também. Bom, gente, o nosso programa de hoje, infelizmente, fica por aqui, mas se você quiser rever esse ou qualquer outro programa, corre para o YouTube da TV Brasil ou então para o aplicativo TV Brasil Play. Tá tudo lá, combinado? Mas olha só, eu me despeço de vocês porque na semana que vem a Karina Cardoso está de volta. Valeu, gente, obrigado!